Meu nome é Maria Badia, eu sou de Catalão, sou professora e eu tô aqui para contar um pouco da minha história, né? Eu tenho 3 filhos, tenho uma menina, depois 2 rapazes. Quando nasceu o meu segundo filho, ele teve meningite, ficou com uma sequela leve, mas é uma sequela neurológica. E 3 anos e meio depois que eu tive ele, eu queria muito ter outro filho. Nas minhas contas, eu queria ter 5 filhos. Eu acabei desistindo no terceiro, mas a intenção era 5. Aí nesse terceiro filho, nas primeiras semanas, eu tive rubéola. E assim, todo mundo sabe, e na época foi 29 anos atrás, a ciência não estava tão evoluída como é hoje, que a gente toma as vacinas e tudo. Na época já existia a vacina, mas eu não tinha conhecimento dela. Então eu fiquei grávida e logo em seguida o meu filho do meio teve rubéola. Como ele tinha rubéola e eu ainda não sabia, ele teve a rubéola e eu ainda não sabia que eu estava grávida, porque meu ciclo menstrual nem tinha atrasado ainda, eu também contraí a rubéola. Falo que em casa nós somos filhos de índio, né? A gente cresceu na fazenda, então eu tive muitas dessas doenças com meus filhos. E a rubéola foi uma delas. Então daí foi uma luta, né? Porque nós tínhamos a sugestão médica de que o ideal era eu fazer o aborto. E assim, baseado em todos os meus valores, na religião, nas conversas que eu tive, tinha um padre na época aqui em Catalão, o padre Fernando, ele foi assim um sustentáculo para mim mesmo, porque eu ficava muito desesperada. E eu levei essa gravidez nesse sofrimento até a 12ª semana. Quando foi na 12ª semana eu não sofri mais. Eu decidi que realmente eu ia levar os meus princípios, os meus valores, e eu ia levar a gravidez adiante. O Paulo, ele nasceu prematuro, né, porque por conta de várias complicações da rubéola, ele nasceu com 7 meses e 2 semanas, então caminhando para o 8º mês, mas ele nasceu com tudo assim muito perfeitinho. Os exames que deu para ser feito na época foram feitos, e uma angústia que eu tinha quando eu falei, não, eu realmente não faço aborto, vou levar para frente. Eu conversava muito com Deus, e nas minhas orações eu pedia muito para Ele, porque eu sabia de todas as deficiências que ele podia ter. Eu falava com ele, ai Senhor, se eu puder escolher, eu quero que meu filho seja surdo. E ele, ai, se desculpa a emoção, eu me emociono toda vez. E ele realmente nasceu surdo. Na época os exames não eram tão eficazes como os que são os de hoje. Se fosse, a gente já saberia ainda com ele no ventre, mas nós só ficamos sabendo quando ele fez um BERA, que é um exame que fazia lá no Instituto Neurológico em Goiânia. Ele já estava com 2 anos, era uma criança esperta, mas eu, enquanto mãe, já sabia que tinha alguma deficiência, só não achava que fosse total, né? E assim, Paulo é um presente de Deus na vida de todo mundo. Inclusive hoje ele está com 29 anos. Ele fez faculdade em Goiânia, né? Ele fez Letras Libras em Goiânia, fez mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ele é professor universitário na UFPR em Curitiba. Olha quem chegou aqui. O Paulo já tem 1 ano que está morando, que está aqui comigo em Catalão por conta da pandemia, né? Ele mora em Curitiba. Ele estava na academia e acabou de chegar. Então esse é meu tesouro, ao lado dos meus outros 2. Esse é meu bebê. Meu bebê que nasceu depois de tantas discussões. As discussões que desde o começo para mim estavam decididas. Eu ia levar, eu sempre tive em mente, e graças a Deus levei minha gravidez para frente. Esse é o meu Paulo.